Põe aí, galerinha, tudo bom? Voltei, não me digam que eu estou atrasada, porque eu avisei que eu tô tentando me adequar ao YouTube. Também falei sobre a minha cara, né, que eu não consigo disfarçar a minha cara. Eu não tava muito legal esses dias pra gravar, então eu nem gravei. Mas já aproveitando o gancho disso daí, vou contar uma história, uma treta que deu comigo na escola. Eu quero só uma pequena observação. Não façam isso. Não percam o tempo da vida de vocês com isso. Eu me arrependo. Mas então, o ano de 2011 eu tava na quinta série. Foi um ano complicado. Por que complicado? Era assim, eu sofria muito bullying, mas não era uma coisinha simples, era muito bullying. A maior parte do tempo, eu não sei se eu tava sozinha ou se eu me sentia sozinha, mas pra mim, eu tava sozinha, então sei lá, né? Eu tava sozinha mesmo. Então, 2012, eu tava decidida a mudar isso, sabe? Sexto ano, e pá, né? Pra quê? Passei um lápis preto assim no olho. Pelo menos eu consegui arrancar o oi das pessoas. Mas, como o ano de 2015, ó, na quinta série, 2011, eu fui bastante humilhada. A primeira pessoa que me deu atenção, assim, eu digo, sentar comigo na hora do intervalo, porque eu ficava parada lá no portão até a porta abrir, o portão abrir pra gente entrar pra sala. Então, a primeira pessoa, eu vou dizer amigo, tá? Que eu não vou falar o nome da pessoa, óbvio que eu não vou falar o nome da pessoa. Meu amigo sentou comigo e ficou conversando, não sei o que, né? Não que isso seja relevante pra vida pessoal. Pra nossa história, é relevante porque ele envolveu isso. Não faço a menor ideia de como é que ele conseguiu envolver isso na história, mas ele chegou pra mim e falou: eu sou gay, né? Mas eu sou gay assumido, sabe? Com orgulho. Eu falei: putz, que pessoa legal. Eu gosto dele, né? Que eu, mesmo sendo tímida, eu era geniosa. Eu sou geniosa, né? Então eu gosto de coisas novas, de coisas diferentes. Eu gosto de gente mudando, sabe? Eu gosto. Então ele falou, né? Eu sou gay, assumido, e parará, parará. E ele era amigo da escola inteira, então eu fiquei tipo, eu gosto de você. E aí eu comecei a andar com ele, super de boa. Chegou assim mais ou menos maio, junho, eu acho que era. E assim, eu nunca dei problema na escola. Misericórdia, era o pavor da minha vida. Alguém ligar pra minha mãe e falar, olha, vem buscar sua filha porque ela, sei lá, foi suspensa. Meu Deus, era o maior pavor que eu tinha naquela época. Então, né? Eis que um dia, eu acho que era uma segunda-feira, o telefone desse meu amigo tocou, e aí ele atendeu, mas ele continuou falando com a gente, sabe? Ele ficou assim uns 10 segundos, parece pouco, mas ele lá na hora, ele tava falando, né, e conversando com a gente, comigo mais uma menina, acho que tinha mais uma menina, mais uma coleguinha lá. Ele atendeu o telefone e ficou falando com a gente, e eu achei muito engraçado, aí eu imitei, daí eu fiquei assim, tipo, pra lembrar ele, né, que ele tinha atendido. E a coleguinha, detalhe, a coleguinha era amiga dele. Eu era só uma companhia, né? Porque, sei lá, o que ele pensava, não sei. Eu era uma companhia pra ele. E aí, ela também imitou, fez assim, né? E a gente dando risada, porque ele já tinha atendido, né? Daí ele atendeu, logo depois ele desligou e a gente continuou conversando. Isso na sexta. Quinta-feira, ele falou oi na hora da entrada, mas eu já senti um negócio, né? Eu sabia que não tava tudo bem. Quinta, eu falei? É terça, tá? No dia seguinte. É porque eu me confundo com as datas. Quando eu tenho um negócio assim muito. Eu esqueço. A maioria dos detalhes eu esqueço. Desse eu não esqueço porque foi a primeira vez. Quem olha, acho que teve muitas. Não digo nada. Então, aí. Falei muito então, né? Então. Chegou quarta, ele já não falou comigo. Quinta-feira, muito menos.
Aí chegou na sexta, uma outra coleguinha, que até então não sabia da existência daquela criança até então, chegou assim lá na porta da minha sala. Você vai bater no seu amiguinho? Daí eu falei, bater no meu amiguinho? O que tá acontecendo? Daí veio assim uma dor de cabeça, eu fiquei, meu Deus do céu, ó a treta. Daí uns coleguinhas meus de classe, porque ele era de outra classe, os meus coleguinhas de classe falaram assim, Aline, eu acho melhor você ir na diretoria contar. Fica lá até a sua mãe chegar e não sei o que, tipo, chama a polícia e fala pra diretora, segura ele aqui na escola, não deixa ele sair com você sozinho. Mas eu fiquei pensando assim, vocês pensam que eu sou idiota, que eu não assisto filme? Se eu contasse pra diretora, ele ia ficar me perseguindo. E eu não queria isso. Aquele ano, eu tinha uma mentalidade de eu quero mudar, eu quero ser melhor do que eu fui ano passado, eu não quero que ninguém zoe comigo, e até aquele momento ninguém tava zoando. De fato, depois que passou aquilo, também ninguém zoou. Mas eu voltei a ficar sozinha. Mas então, né, vamos. A menina falou, você vai bater no seu amiguinho? Eu falei, não. Aí lá foi meu orgulho, né? Se fosse pra bater, eu já tinha batido. Eu fudi com a minha vida. Desculpa a palavra. Mas ela virou e falou assim, eu vou contar pro seu amiguinho que você disse isso. Daí eu falei, ok. Detalhe. Ela chegou lá na sala dele e eu ouvi ela falando, tipo, a Aline disse que não vai te bater, que se fosse pra bater, ela já tinha batido. Eu fiquei assim, ó. Eu podia ter falado de um outro jeito. E eu podia, gente, podia, mas o que? O meu orgulho não deixou. Infelizmente, eu ainda tenho esse orgulho até hoje. Eu me arrependo de ter falado aquilo. Eu me arrependo muito, porque eu podia ter evitado, gente. É um negócio que, assim, você perde tempo da sua vida com isso, que ele não volta mais, sabe? Eu era só uma criança, só tinha 12 anos e eu já tava envolvida num mundo que não era pra eu estar, sabe? Ele também, eu não sei se ele é mais velho, se ele era mais velho, não sei. Eu creio que ele era mais velho, mas enfim, sendo gay ou não, ele era mais forte que eu. Porque, sei lá, ele jogava vôlei, ele fazia uns negócios lá na escola, né? Eu achava ele mais forte que eu. Eu sabia que eu ia, né? Mas eu fui até o fim porque eu falei assim, de novo, os meus coleguinhas de classe falaram, né? Ah, você devia ir na diretoria. E eu, não. O meu amigo não vai bater em mim. A gente sempre se ferra, né? Eu falei, não, meu amigo não vai bater em mim. E eu fiquei firme até o final que ele não ia, que era só fogo de palha daquelas coleguinhas e blá blá blá. Chegou na hora da saída, lembrei que eu falei que ele era amigo da escola inteira? Tava a escola inteira lá embaixo. Ah, meu Deus. Eu olhei aquilo e falei assim, não, tá tudo sob controle. E eu não tava nervosa, sabe? Eu não tava aquele negócio de eu vou apanhar. Não tava. Ou então eu vou bater. Eu desci, como de costume, pelas escadas, porque eu não gostava de descer. Tinha escada, tinha rampa, né? E era aquele negócio. Tava a escola inteira ali, eu não ia passar ali, gente. Eu não ia passar, nem que eu quisesse, eu ia passar pelas meninas, que tava tudo a favor dele. E aí eu falei assim, amigo, você vai bater em mim? E ele disse, vou, sua vaca. Fez tá na minha cara. Deixando claro que não doeu. Não aqui, mas aqui, porque eu achava que ele era meu amigo. Eu virei pra ele e falei, então tá. Tinha um posto, assim, tipo, posto, não é posto que fala, sei lá, um negócio de polícia lá. Não era essas bases, era polícia mesmo. Fui lá e não me ajudaram, quer dizer, detalhe, né? Antes de eu ir lá, ele grudou assim no meu cabelo, me jogou na frente do carro, daí uns caras estavam lá, foram defender, porque, tipo assim, eu não tive reação nenhuma. Eu podia ter batido nele mesmo, sabe? Até antes, porque eu reparei que eu era mais forte, mas na minha cabeça eu não era, né?
Apanhei. Fui lá na polícia, ninguém falou nada, ninguém fez nada. Só deixaram ligar pra minha mãe. Minha mãe fez BO, a gente foi na escola, deu o maior rolo. Eu não sei o que aconteceu mais com esse menino, que ele sumiu. Mas eu só sei que se eu não fosse aquele bendito do meu orgulho, se eu não tivesse falado, se eu quisesse bater, eu já teria batido. Eu teria evitado o negócio todo, mano. Eu tinha evitado eu ter ficado sozinha nos próximos anos, porque ele me ferrou legal na escola. Ele era amigo de todo mundo e ele era uma pessoa legal. Só que infelizmente as coleguinhas dele não eram legais. Ferraram ele e ferraram eu, porque ele ficou com BO no nome dele e eu continuei andando sozinha na escola e virei alvo, né? Porque quando você apanha uma vez, você vira saco de pancada. Detalhe que na segunda vez eu fui mais esperta, tá? Mas se vocês quiserem, eu falo sobre a segunda treta que deu, né? Porque assim, eu fui uma pessoa que tive muitas tretas. Só assim, né? Depois eu fiquei sabendo que as meninas foram proteger ele, foram defender ele, meninas inclusive que eu considerava amiga, porque surgiu um boato de que eu tava caçoando dos trejeitos dele de ser gay. Gente, eu acho que ele realmente não era meu amigo, porque se ele fosse, ele saberia que isso era o de menos pra mim. Porque eu acho que eu ainda não entendo 100% sobre sexualidade, mas o que tinha com a minha conta? Eu não ia pagar os boletos dele, entendeu? E até hoje eu tenho muitos amigos que são gays ou muitas amigas que são lésbicas, sei lá. Aquilo pra mim era o de menos, mas eu não sei se foi ideia deles, foi ideia delas dizer aquilo, mas me pegou de surpresa, sabe? Porque minha mãe foi conversar na escola e me pegou muito de surpresa, porque eu fiquei assim, tipo, chocada. Não, mas. E eu tentando explicar, né? Não, mas eu não tava falando disso, eu tava falando do telefone, sabe? Que você tinha atendido e você continuou conversando e a gente queria te lembrar. Você lembra que eu tava com a fulana? Não adiantou. Sei que conversa vai, conversa bem na diretoria, a gente chamou as meninas, né, que foram lá botar lenha na fogueira. Eu ainda me passei pela errada na diretoria e ficaram me marcando, né? E, gente, não vale a pena. Sabe, a sanidade mental de vocês não vale isso. E só pra deixar bem claro, a gente não se falou mais, a gente não se bicou mais e eu acho que foi o certo, né? Mas eu, como sou muito tonta, na semana seguinte eu simplesmente virei pras coleguinhas dele, que também eram minhas coleguinhas, e falei, né? Ah, eu podia ser amiga do fulano de novo. Meu Deus, eu tinha botado um BO nas costas dele. Até parece que ele ia ser meu amigo, né? Mas então, foi essa a história do meu infeliz orgulho que me derrubou. Foi a primeira vez que ele me derrubou, né? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deem like. Comentem embaixo se vocês querem ouvir a próxima treta, porque assim, tem umas 10, 15, talvez eu tenha, né? Comenta aí se você quer um vídeo 2, né? Uma segunda parte. Compartilha, porque de fato isso daí acontece até hoje. Lá na escola que eu estudava, acontece até hoje de briga, sei lá, não é mais todo santo dia, mas na minha época era todo santo dia. Gente, isso vai ajudar muitas pessoas, sabe? Porque o orgulho, se eu tivesse falado assim, não, imagina, eu não vou bater nele porque ele é importante pra mim. Ou sei lá, eu acho que não adiantaria muito por causa das coleguinhas dele que estavam botando fogo de palha, né? Mas eu podia ter sido mais humilde e talvez ele enxergasse aquilo, mas não, né? Falou mais alto. Orgulho, eu queria ser a bambambam, eu queria ser melhor. E sei lá, é isso. Continua compartilhando porque alguém aí orgulhoso vai ver esse vídeo e vai pensar, puta, mano, eu posso mudar alguma coisa. Eu já saí dessa vibe de briga, ou não. Ou não. Eu acho que eu já saí. Tá, eu tô caminhando pra fora, sabe? Mas assim, não cutuca muito não.
E então, esse foi o vídeo de hoje, atrasado. Mas como o canal é meu, eu posto o dia que eu quiser. Não esquece, tá? Do like, comenta aí, compartilha, porque vocês estão me ajudando demais. Vocês são fodas. Eu amo vocês.